Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais uma resolução de exercício. Hoje vamos resolver o exercício da nossa aula 18, falando sobre semiótica. O exercício prático é esse aqui, ó. Então tá ali. Nós vamos fazer esse objeto. Para isso nós vamos construir uma peça com tamanho 90 por 50. Isso aqui, pessoal, é mais ou menos o tamanho de um cartão. Tá? Um cartãozinho desse de visita, cartão de crédito, então é mais ou menos esse tamanho. Nós estamos utilizando sempre esse tamanho para economizar recursos nos nossos equipamentos. Se você por acaso tiver um equipamento mais potente, com maior quantidade de memória, resolução de imagem e armazenamento, sinta-se à vontade em fazer maior. Mas a gente vai utilizar esse padrão aqui, inclusive para conseguir publicar na nossa sala virtual, porque senão vai ficar muito grande o arquivo. Então nós vamos utilizar o tamanho da peça 90 por 50. A cor de fundo vai ser transparente. Tá? Então o objeto em si é colorido, mas a cor que circunda ele vai ser transparente. Tá? Então nós não vamos ter uma cor de fundo. Para utilizar esse objeto em outros locais, você ter conhecimento de como que pode ser feito isso aí também. Tá? Nós vamos utilizar o GIMP. Como sempre, o GIMP é a nossa ferramenta de sala de aula. Caso você tenha Photoshop ou Blender, sinta-se à vontade, pode executar a tarefa, entregando a figura, ok, tá? Então nós vamos salvar esse objeto com o emoticon smile.xcf, que é o nosso projeto. Esse projeto aqui tem que ser sempre preservado contigo. Então, abra uma pasta no seu computador e guarde todos os seus projetos para compor seu portfólio. Tá? E nós vamos exportar ele para publicar em nossa sala virtual padrão PNG. Ok? Então, essa aí vai ser nossa atividade. E vamos lá, vamos abrir o GIMP. Então, com o GIMP aberto, vamos em arquivo, novo. Esse tamanho 90 por 50 ele já tem aqui, tá, pessoal? 90 por 50. Eu vou verificar aqui em opções avançadas qual que é o fundo que ele vai utilizar. Cor de fundo, tá? Então nós vamos trocar essa cor de fundo para transparência, ok? Então trocar a cor de fundo para transparência e vamos clicar em OK. Tá lá, nossa área de trabalho está aqui já delimitada, tá ok? Eu vou só ampliar um pouquinho aqui para melhorar a visualização. Vou botar aqui 85%. Tá lá a visualização. Pessoal, esse objeto que nós vamos construir, esse objeto, então eu vou utilizar o preto e o amarelo simplesmente. São duas cores da nossa paleta. Percebam o formato dele, formato circular, tá? Então nós vamos utilizar esse formato. Vamos lá então, voltando. Então nós vamos fazer marcações em nossa área de trabalho para direcionar, para não ficar, para termos uma divisão igualitária do projeto, tá? Então nosso projeto vamos colocar aqui no meio, então essa é 90, vamos colocar em 45, tá? E vamos dividir aqui na horizontal, tá? Então tá lá, então nosso objeto vai andar nesse meandro aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é incluir uma figura circular. Então, para isso, nós vamos utilizar a seleção elíptica. Tá? Vamos fazer essa seleção elíptica. Vocês perceberam que ele ficou meio ovalado, né? Vamos deixar ele mais redondo. Para isso, vamos aqui, ó, em organizar o tamanho dele. Então, vamos colocar tamanho 500 por 500. Tá? Então, ele ficou circular
bem distribuído na nossa peça. Tá. Vamos colocar a cor amarela. Tá? Cliquei aqui, vou escolher a cor amarela. Ok. Agora eu venho com balde de tinta. Coloquei o amarelo, então eu já tenho um círculo amarelo. Venho aqui agora, pessoal, preste bem atenção. Nós vamos colocar um outro círculo para ele fazer essa margem, tá? Vamos fazer a borda do nosso objeto. Então eu venho aqui, ó, adicionar, ó, botão direito, nova camada, transparência, ó lá, transparência, ok. Nessa nova camada, observe que ela está selecionada, ó, nós vamos trabalhar com, teoricamente, duas folhas, tá? São duas folhas. Então, nessa nova camada eu vou inserir um outro círculo, só que um pouquinho maior, tá? Observem como é que vai ser feito isso. Eu vou inserir um novo círculo um pouquinho maior. Então, eu vou clicar nessa camada, venho aqui em selecionar, eu vou aumentar esse círculo em 1 milímetro. Tá? Vou aumentar esse círculo em 1 milímetro. Vejam só como é que está ficando o nosso objeto. Percebam que ele criou um outro círculo maior. Tá? Então eu venho aqui com a minha paleta de cor e vou colocar a cor preta. Perceberam aqui como é que ficou? Vejam só aqui, as camadas que eu tenho. Tem uma camada amarela e uma camada preta. Se eu desmarcar essa aqui, ficou amarelo. Se eu tirar o olhinho, ficou preto. Vamos só inverter essa ordem aqui, para vocês verem a mágica. Inverti a ordem. Você viu que ficou uma borda? Então eu continuo aqui. Agora eu vou trabalhar aqui no meu círculo amarelo. Tá ok? Então esse círculo preto, ele só serviu para criar essa borda. Tá certo? Então agora que nós vamos colocar os outros objetos, que são os olhos e o sorriso do nosso Smile. Tá? Novamente vamos fazer a inclusão de linhas guias, tá? Para ter o máximo de acerto possível e ter a distribuição harmônica dos nossos objetos. Então eu vou colocar, ó, preste atenção, tá? Eu vou colocar uma linha guia, tá? Vou colocar uma linha guia aqui e vou colocar outra linha guia aqui. Você percebeu que eu coloquei linha guia com tamanho de 10, né? Vou trazer mais uma linha guia para colocarmos os olhos, tá? Ok? Agora eu já vou descer também as linhas guias que nós vamos trabalhar o sorriso, tá? Essas linhas guias nós vamos trabalhar ela com parâmetro de 5 milímetros. 3 linhas guias aqui distribuídas. Então aqui eu já tenho onde eu vou colocar os olhos e o sorriso. Pessoal, após colocarmos as linhas guias, agora nós vamos tirar essa marcação, essa sinalização aqui do objeto, essa seleção. Então vamos em selecionar, nada. Ótimo. Agora nós vamos colocar os olhos, que são novas seleção elíptica. Então vou clicar aqui e vou montar os objetos. Observem que aqui também eu posso ajustar aqui para 100, tá? Para deixar ele bem harmônico. Tá? Agora eu venho aqui com a seleção balde, ó, e preenchi. Vamos fazer o outro também agora, mesmo estilo. Seleção elíptica. Vamos fazer. Vamos marcar aqui, ó, para ficar 100, para não ficar um objeto maior do que o outro, tá? Beleza. Agora eu venho no balde novamente e coloco
o outro olho. Então já temos os olhos prontos. Agora vamos fazer o sorriso. Vamos tirar essa marcação de sinalização aqui, ó, de seleção. Então selecionar nada e vamos construir o sorriso. Já fizemos nossa orientação, então nós vamos fazer o sorriso nesse sentido, ok? Então nós podemos inclusive até colocar mais uma guia aqui, ó, para ficar um sorriso bem aberto. Beleza, então nós vamos fazer o sorriso daqui para cá. Para fazer esse sorriso, pessoal, vocês percebem que o sorriso ele tem uma curva, tá? Para fazer essa curva, nós vamos utilizar um outro objeto, tá? Que no GIMP nós chamamos de ferramenta de vetores. Então nós vamos utilizar vetores. Preste bem atenção que tem uns toques bem delicados de se fazer isso aqui, tá? Então eu vou selecionar a ferramenta de vetores, selecionei, correto? Venho no meu objeto e vou marcar 2 pontos, tá? Marquei o primeiro ponto, vou marcar o segundo ponto. Beleza? Percebeu que ele ficou uma linhazinha aqui? Agora eu vou poder pegar e clicar aqui no centro dessa linha e vou trazer ele aqui para baixo, ficar um sorrisão bem aberto, tá? Então tá lá, fiz a minha primeira seleção, né? Então agora eu vou fazer a segunda seleção, tá? Para fazer aquele sorrisão. Então fiz a primeira seleção, o lábio inferior, agora vamos ao lábio superior. Vamos continuar utilizando a ferramenta vetores, tá? Só utilizando, ela continua aqui. Preste bem atenção. Para fazer essa segunda sinalização, nós vamos fazer 3 pontos. Eu vou marcar o primeiro ponto do vetor, vou marcar o segundo ponto e vou deixar pressionada a tecla Ctrl. Tá? Agora eu solto a tecla Ctrl, você percebeu que a linha permaneceu. Então agora eu venho aqui no centro, do mesma forma, e coloco o tamanho do meu sorriso. Tá? Aí você sinta-se à vontade para fazer o sorriso da forma que você quiser. Vou deixar um sorrisão que vem na média, tá? Ok? Então eu tenho aqui agora a marcação do sorriso e agora eu vou simplesmente pressionar a tecla Enter. Pressionei a tecla Enter, ele ficou selecionado. Prestou atenção aqui. E agora eu venho no meu baldinho de tinta, clico aqui no baldinho de tinta e voilá! Temos então um sorriso. Ok? Para tirar as marcações, já sabemos, vou tirar primeiro a marcação do sorriso aqui, do nosso smile, tá? Então selecionar nada. E vou tirar agora as nossas linhas guias, tá? Para tirar as linhas guias, eu venho em imagem, guias, remover todas as guias. Então, tá lá o nosso objeto criado. Agora vamos salvar o nosso objeto, arquivo, salvar o nosso projeto como aula 18, semiótica, né? Salvei. Agora eu venho no arquivo, exportar como PNG, ele já vai me dar aqui, ó, aula 18, semiótica, exportar. Exportar. Pessoal, então esse foi mais um trabalho que nós fizemos, tá, com o intuito de demonstrar a utilização do GIMP criando símbolos da semiótica. Então, o Smile é um símbolo de comunicação que é utilizado muito hoje.
e a percepção de você poder criar o seu objeto é mais importante de você utilizar um objeto já pronto. Tá ok? Então, atividade concluída. Sinta-se à vontade para tirar dúvidas. Estou à sua disposição. Mande mensagem por e-mail ou na nossa sala virtual. Tá? Participe das nossas aulas e contribua, dizendo se foi fácil, se foi difícil, como que a gente pode melhorar. Tá ok? Aquele abraço, até a próxima.